Graça e paz, irmãos. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos dar sequência hoje na série onde estamos falando do primeiro amor que os irmãos ali de Éfeso haviam ou estavam se afastando, se esfriando, e nós estamos meditando na palavra de Deus com o desejo de conhecer pelo Espírito de Deus o que provocou aquilo na vida dos irmãos. E o nosso desejo é que a palavra do Senhor nos ensine, nos guarde, e que a nossa experiência, a nossa resposta seja diferente dessa que vemos aqui, sendo reprovada pelo Senhor. Apocalipse, capítulo 2, diz assim, versículo 1: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. E ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que está no meio do paraíso. E também em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Esses 2 textos nós temos lido em todas as reuniões. Paulo dizendo a Timóteo: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, e roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Eu quero recordar com os irmãos, rapidamente, um pouco do que temos falado, especialmente na última reunião, para podermos continuar, um pouco mais de clareza, até porque já faz quase um mês, que eu ministrei a última vez, e eu já esqueci um pouco, e eu acredito que os irmãos já esqueceram também. Vimos falando, irmãos, que esse primeiro amor que o Senhor Jesus reivindica da sua igreja, especialmente da igreja que estava em Éfeso, como está registrado ali em Apocalipse, é algo muito grande, muito profundo e fundamental na experiência dos filhos de Deus. Falamos na última reunião que
Esse primeiro amor, diferente do que às vezes pensamos, imaginamos, não se trata de uma experiência superficial. Falamos que é comum ouvirmos, né, no meio cristão, irmãos se referindo ao primeiro amor como sendo alguma coisa experimentada a nível, né, de sentimentos, de experiências, até com alguma característica sobrenatural, né, ou talvez algum fervor, né, alguma alegria, né, marcante, que normalmente ocorre na vida de um homem, de uma mulher, quando é alcançado, né, pelo Evangelho de Cristo. Falamos que estas coisas, quando vêm do Senhor, todas elas são preciosas, né, e de maneira nenhuma devemos e precisamos desprezá-las, né? Mas também falamos que precisamos ganhar compreensão e que esse primeiro amor que o Senhor está reivindicando aqui se trata de algo muito mais elevado. Ou seja, vimos que ele tem tudo a ver com um testemunho. Um testemunho que aponta para o Senhor Jesus. Um testemunho que vê e por isso fala aos homens e aos céus acerca do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Falamos que esse primeiro amor, ele tem tudo a ver com aquela centralidade que o Senhor Jesus ocupa, com o alcance que o Senhor Jesus tem como o Filho de Deus, a universalidade, né, que ele tem na sua casa. Falamos que esse testemunho tem tudo a ver com esse relacionamento que há entre a igreja e o seu Senhor, que deve ser a marca daqueles que foram salvos e feitos, né, filhos de Deus no Senhor. E temos alguns exemplos na última ministração de homens, né, e de mulheres que certamente isso era presente na vida deles. E lembramos também os irmãos de alguns exemplos negativos, né, de homens que não foram capazes de andar por esse caminho. E com isso demonstraram desprezo e o pouco valor que eles davam, né, ao Filho de Deus. Falamos, por exemplo, daquela mulher que derramou, né, perfume do Senhor Jesus e chorou aos pés do Senhor, enxugou os seus pés, que ela mesma havia molhado com lágrimas, né, enxugou os pés do Senhor com os seus cabelos. E o Senhor Jesus disse que ela fez isso porque ela o amou muito. Falamos de Moisés, né, que quando teve um deslumbre da vergonha do Filho de Deus, do vitupério do Filho de Deus, ele foi capaz de deixar o Egito, deixar o trono que ele ocuparia, o trono de Faraó, e foi viver com os seus irmãos. E ali ele experimentou uma vida muito diferente daquela que ele tinha
no Egito. Ele considerou o Senhor, que ele viu, e ele o viu em vergonha, mas ele o considerou precioso. Falamos daquele rei que fez um convite para as bodas de seus filhos, uma parábola, né? Que o próprio Senhor contou. Quando a festa estava preparada, ele mandou os servos avisar os convidados que tudo estava pronto. E o Senhor disse que aqueles convidados não quiseram ir, porque cada um tinha, naquele dia, naquela hora, outro compromisso. E não quiseram participar daquele banquete. E isso entristeceu e, por que não dizer, deixou irado aquele Senhor que foi desprezado por aqueles seus amigos. Com isso o Senhor falou, mostrou e revelou que o homem é capaz, por causa de seus interesses, de desprezar o Senhor, o eterno Deus, o seu Salvador, o Redentor da sua vida. Falamos do jovem rico, por exemplo, que quando ouviu de Jesus que ele tinha que deixar para trás a sua riqueza, se quisesse se tornar de fato um discípulo do Senhor, ele não foi capaz de fazer isso, porque considerou a sua riqueza mais importante do que Jesus. Para ele, para o jovem rico, o Senhor Jesus não foi o primeiro amor. Falando dos judeus que, quando pediram a morte do Senhor Jesus para Pilatos, declararam que César era o único rei que eles tinham sobre suas vidas. Trocaram o grande eu sou. Fizeram o pior de seus pais no passado, quando preferiram o reinado de Saul que o reinado de Deus. Agora eles preferiram César e pediram que o Senhor fosse pregado numa cruz. Certamente não amaram o Senhor. Falamos de Demas, que caminhou muitos anos com o Senhor, mas no final da sua vida, amou mais o presente século do que aquele que ele vinha servindo já há algum tempo. Paulo dá testemunho de Demas, dizendo que ele foi embora, ele deixou. E por último falamos de Paulo, embora abandonado, deixado sozinho, preso numa masmorra, mas amou o Senhor até o fim. E a última coisa que ele fez foi derramar a sua vida em libação, ou entregar a sua vida para ser uma oferta a Deus. E com isso, deu um grande testemunho que de fato amava e amou o Senhor antes e acima de todas as coisas. E nós vamos continuar, irmãos, nessa linha, nessa direção. E como falamos já várias vezes, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, tanto a primeira como a segunda, as cartas, as duas, elas revelam para nós
o ambiente, ou como era a vida dos irmãos ali em Éfeso, como era a igreja de Éfeso por dentro. Porque o texto que lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Timóteo está em Éfeso. Como vimos na primeira ministração, ele foi um dos líderes da igreja em Éfeso. Assim como Paulo, assim como Apolo, e também como o apóstolo João. Então, se queremos ver a igreja de Éfeso por dentro, as suas entranhas, precisamos ver 1 Timóteo, 2 Timóteo e a primeira carta do apóstolo João. O que temos nestas escrituras falam especialmente da realidade da igreja que estava em Éfeso e também a própria carta que Paulo escreveu aos Efésios, uma carta direta, escrita pelo apóstolo para aqueles irmãos. Irmãos, esse testemunho que o Senhor lá em Apocalipse chama de primeiro amor, ou qualifica ele, como obras de amor. Quando olhamos para Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós notamos que ele é alimentado por algumas fontes que, lógico, procedem do Espírito de Deus, daquela obra que o Espírito de Deus faz na vida dos santos, depositando neles realidades espirituais que não são próprias ou inerentes ao nosso coração, mas são recursos que o próprio Deus reparte com o seu povo. Esses amados que deram bom testemunho e que amaram o Senhor, porque foram conduzidos pelo Espírito de Deus nas riquezas do próprio Senhor. Eu queria ler com os irmãos, na segunda carta, capítulo 1, nós vamos dar uma olhadinha para isso. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo isso a Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Vamos dar uma paradinha aí. Observe, irmãos, o que Paulo está falando a Timóteo. Como o nosso irmão Celso leu há pouco, Paulo está dizendo: filho Timóteo, você que está, de uma certa forma, conduzindo o povo de Deus aí em Éfeso,
Você foi colocado pelo Senhor aí como um modelo. O Senhor nos tem dado não um espírito de covardia, mas espírito de poder e de moderação. Por isso, Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. O que Paulo estava dizendo a Timóteo? Timóteo, nós recebemos do Espírito Santo de Deus, próprio Senhor, poder, recursos dos céus, para darmos esse testemunho de amor a Cristo. E não só de amor a Cristo, mas de amor aos interesses de Cristo. Mesmo quando isso significar muito sofrimento. Veja bem, irmãos, que antes do Senhor reprovar Éfeso, lá no capítulo 2, alguns anos depois, mesmo o Senhor, pelo Espírito, está usando Paulo para dizer através de Timóteo àquela amada igreja que ela não podia dar um passo atrás em relação ao testemunho de amor que ela foi chamada para dar diante dos homens. Que ela tinha que guardar o seu lugar com muita determinação, que ela não podia se render a um espírito de covardia. Talvez este espírito de covardia que se apoderou de Demas posteriormente e de tantos outros. Versículo 9. No final do versículo 8, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso, Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo, amado, nos vai lembrar Timóteo que ele tinha todos os motivos do mundo para permanecer firme nesse testemunho de amor. E não só ele, mas toda a igreja que com ele servia o Senhor ali na cidade de Éfeso. E o que lembra Paulo? O que Paulo fala ainda para Timóteo nesse texto? Ele diz aí no versículo 9, Timóteo, este de quem estamos dando testemunho, de
que fomos capacitados pelo Espírito Santo para tal, não é outro senão aquele que nos salvou. Irmãos, Paulo está lembrando Timóteo que o testemunho de amor, ele depende da visão que nós temos do Calvário, da revelação que nós temos do Calvário. Paulo está lembrando Timóteo que o Espírito Santo nos fortalece, tira do nosso interior a covardia, mediante a revelação do Calvário. Não bastava Timóteo ser encorajado. Timóteo, na verdade, estava sendo encorajado porque Paulo estava fazendo ele lembrar o Calvário, ou o Salvador, ou a salvação que o Filho de Deus havia alcançado, obtido para ele e para todos aqueles que o Senhor tem chamado. Qual o tamanho, queridos, do Calvário para nós? O que ele significa de fato para o nosso coração? É uma história bonita? É uma história triste? É um quadro pintado com sofrimento? Para o homem que não tem o Espírito de Deus, o Calvário não significa nada. Tanto é que ele tenta representar o Calvário com uma cruz de madeira e um bonequinho de barro fixado nele. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, esse testemunho de amor, esse espírito de coragem, que afirma, que declara, que sustenta ser Cristo, a preciosidade da nossa vida, decorre ou procede da visão que cada um de nós, o que a igreja do Senhor tem, do próprio Calvário. As profundezas do Calvário, o poder do Calvário, o alcance do Calvário, a presença do eterno Deus ali no Calvário. Irmãos, estaremos durante toda a eternidade diante de Deus e nunca saberemos tudo que esteve presente no Calvário, devido à sua grandeza, à sua profundidade, ao seu alcance. Mas o Espírito de Deus quer nos revelar cada vez mais o Calvário, e na medida em que ele cresce diante dos nossos olhos, que ele se torne importante aos nossos olhos, que o nosso coração alcance as riquezas da graça do Senhor, que procede do Calvário, o nosso amor por aquele que ali morreu, é fortalecido. A palavra de Deus fala que muitos homens, no exato momento em que o Filho de Deus estava pregado na cruz, passaram por ele e deram de ombro. Você sabe o que é dar de ombro? É manifestar desprezo.
e ainda insultaram o Filho de Deus. Disseram, salvou tantos, ou salvou outros, e não pode salvar a si mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas para a igreja do Senhor, o Calvário é a sua glória. E Paulo disse mais a Timóteo, e nos chamou com santa vocação. Timóteo, você é um eleito, Timóteo. Os irmãos que estão em Éfeso foram eleitos pelo Senhor, foram chamados pelo Senhor, foram separados pelo Senhor. São ovelhas do seu pai, são filhos da sua casa. São aqueles que antes da fundação do mundo, o Senhor colocou os seus olhos neles. Oh, irmãos, como isto deve trazer peso para o nosso coração, quanto a esse testemunho de amor que somos chamados a dar pelo Senhor. Somos aqueles que o Senhor, desde os tempos eternos, tem conhecido pelo nome. Não somos alguma coisa improvisada diante de Deus. Não somos de segunda categoria. A igreja é a amada do Senhor. É aquela com quem o Senhor se uniu. Aquela com quem o Senhor se desposou. Aquela que o Senhor conheceu. Você que está em Cristo é amado por Cristo há muito tempo. Queria que você abrisse comigo Efésios capítulo 2. Olha que maravilhoso. Ele nos deu vida, capítulo 2, versículo 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estávamos aqui, irmãos, éramos isso, escravos do diabo, mortos, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça
sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Foi Ele que nos alcançou, que nos chamou, que nos escolheu. Isto é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Timóteo, ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É por isso, Timóteo, que devemos amar o Senhor. Ele fez grandes coisas por nós. E Paulo não para aí. Verso 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo àqueles irmãos ali em Éfeso: vocês devem continuar, podem continuar testemunhando o nome do Senhor, porque em Cristo vocês foram feitos participantes da vida e ressurreição. O Senhor agiu de tal maneira que a morte que escravizava todos vocês, que colocava todos vocês como servos do diabo, foi destruída pelo Filho de Deus, de tal forma que nos tornamos participantes da vida eterna. Irmãos, o Senhor quer mostrar essas coisas para todos nós. Demas amou o presente século, provavelmente porque ele perdeu de vista que o Senhor Jesus destruiu a morte e que trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Talvez Demas amou mais neste mundo, perdeu o primeiro amor, porque num determinado momento ele achou que a sua única riqueza estava aqui nesta terra, era aquilo que ele possuía neste mundo. E se ele não se apressasse em desfrutar as migalhas desta vida, ele não teria absolutamente nada. Diferente do que fez Moisés, que viu o Senhor Jesus na sua vergonha,
vergonha seria trocada por glória. Então ele deixa as riquezas do Egito e avança na direção do Filho de Deus. Embora nunca tenha de fato experimentado estas coisas, como diz o autor de Hebreus, ele só contemplou de longe, viu pela fé, mas considerou tão verdadeiros que ele amou mais o Senhor do que as demais coisas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele viu de tal forma o Filho de Deus ressurreto, que ele declarou com todas as forças do seu coração que tudo o que ele era e que ele tinha antes de conhecer o Filho de Deus, quando ele o conheceu, aquilo foi transformado em esterco. Amados, esse testemunho, ele só pode ser dado, só pode ser mantido, só pode ser guardado à luz da revelação destas grandes riquezas que a igreja possui em Cristo Jesus. Se isso não for verdadeiro, se isso não estiver escrito pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração, não haverá testemunho real na nossa vida. Seremos vencidos como muitos outros já foram vencidos. Infelizmente, citamos alguns aqui. É importante compreendermos isto. E posteriormente nós vamos ver qual foi a estratégia do diabo para fazer a igreja que estava em Éfeso dar um passo de lado ou atrás em relação ao seu testemunho. O maligno atacou esses fundamentos da casa de Deus. O próprio Paulo um dia disse, né? Se a nossa vida se limitar a esta terra, vamos comer e vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Não há amor pelo Senhor aqui. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Vamos voltar. Timóteo. Primeira carta, Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Nós lemos já o versículo 3, que fala que Timóteo foi deixado por Paulo em Éfeso para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina e nem se ocupassem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Olha o perigo aqui. Muitos estavam semeando fábulas ali em Éfeso. E se o coração do Filho de Deus, por alguma razão,
se envolver com fábulas ou se apegar a fábulas, vai fracassar. E há alguém mestre em fazer com que fábulas cheguem aos nossos ouvidos. Fábulas é uma maneira delicada de nomear a mentira. Fábula é aquilo que o diabo tenta colocar no lugar do Evangelho. Fábula é aquilo que não tem lugar em Cristo e na sua obra. Então prossegue Paulo a Timóteo, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Veja como o apóstolo Paulo, bem antes do Senhor reprovar a igreja ali em Apocalipse, estava preocupado com essa questão. E estava orientando Timóteo para que ele ensinasse e servisse os irmãos, ajudasse os irmãos a que não errassem o caminho, para que esse testemunho de amor ao Senhor não fosse perdido. E Paulo lembra Timóteo que este amor, esse primeiro amor, além dele ser alimentado por esses fundamentos que acabamos de falar, ele também é sustentado, como Paulo disse aí no capítulo 1, versículo 5, por alguns fundamentos. Ele procede de um coração puro, de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Olha o que está escrito no versículo 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loucacidade frívola. Irmãos, qualquer um, qualquer tempo, em qualquer lugar, se errar deste algo aqui, vai sofrer as mesmas consequências, ou ter os mesmos problemas que os irmãos tiveram ali em Éfeso. Observe que este amor a Cristo, ele não é construído na nossa vida a partir do nada. Não é alguma coisa que nós deitamos para dormir sem ela e acordamos com ela. Ou seja, eu deito para dormir, não amo o Senhor não é a primazia da minha vida, não é a minha grande riqueza, e acordo no outro dia com isso totalmente construído no meu coração. Não é isso que a palavra de Deus está mostrando. A palavra de Deus está mostrando que para chegarmos a este amor, para chegarmos a esse testemunho, o Espírito de Deus transita conosco em muitas riquezas do próprio Cristo, de tal forma que nós somos conquistados. Algumas delas nós já vimos. Agora aqui no capítulo 1, no versículo 5, nós temos outras fontes que cooperam, que colaboram para que este amor a Cristo permaneça na nossa vida, fique conosco, faça parte da nossa experiência. E Paulo cita aí pelo menos 3. Ele fala de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. E se alguém se desviar, acaba se perdendo.
loucas. Podemos então afirmar que tudo aquilo que não converge para amarmos a Cristo não é outra coisa senão uma loucura que estamos vivendo aqui na terra. O que seria um coração puro, irmãos? É um coração que tem um único foco. Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38. Mateus 10. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O Senhor coloca que até as coisas mais preciosas da nossa vida aqui nesta terra não podem dividir o nosso coração. É 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Interessante o que Paulo fala aqui. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo está na sua introdução dizendo que ele era apóstolo de conformidade com a vida que estava em Cristo Jesus. Ele não tinha nenhuma outra referência, ou não era de acordo com nenhuma outra realidade. O Senhor Jesus ocupava totalmente a sua vida, o seu ministério, o seu serviço, as suas realizações. Paulo tinha um coração puro. Mateus capítulo 6, versículo 24, texto bastante conhecido. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Observe, irmãos, que o Senhor está colocando um grande fundamento aqui. Ele diz que não podemos servir dois senhores. Por que não podemos servir dois senhores? Porque nós vamos sempre amar um e odiar o outro. Ter um coração puro é não ter outra
no coração, a não ser o Filho de Deus. Porque todo aquele que tiver outra riqueza, outro valor, expressão, importância, vai amar isso. Talvez os irmãos ali em Éfeso, lentamente eles foram incluindo na vida deles, na experiência deles, algum outro. Eu lembrei aos irmãos na última ministração que o Senhor Jesus fala dele como a árvore da vida que estava no meio do jardim lá no Éden. Lembrando os irmãos de que ele é o centro de todas as coisas. Se ele lembra os irmãos dessa centralidade, é porque, com certeza, algum tipo de concorrência estava havendo ali em Éfeso. Mas se houver outro além do Senhor no nosso coração, não amaremos o Senhor. Não é possível amar o Senhor. E aqui nós podemos eleger muitas coisas. Muitas coisas. Talvez isso explica, por exemplo, a ausência de muitos de nós numa reunião como essa. Por que não estamos aqui? Quando o Senhor é o nosso tudo, então nós amamos o Senhor. Mas quando Ele não é o nosso tudo, nós não seremos capazes de amar o Filho de Deus. No capítulo 6, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O Senhor disse assim, através de Paulo, aos irmãos de Corinto: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor aqui está reivindicando, requerendo um coração puro. Tirem as coisas impuras do vosso meio. Quais são estas coisas impuras? Aquelas que têm qualquer tipo de ligação com o maligno.
Se isso, amados, estiver na nossa vida, não seremos capazes de amar o Senhor. Nós nos enganamos quando achamos que podemos amar a Deus e o mundo. Nós vamos amar o mundo. É uma questão espiritual. É uma realidade espiritual. No coração nosso, ele não pode fazer isso. Porque quando ele pode, quando ele consegue porque ele está sendo ajudado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ajuda nesta separação. Quando Israel se envolveu com idolatria, Israel esqueceu o Senhor. Perdeu o Senhor. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos, o amor iria se esfriar no coração de quase todo. Qual a contrapartida disso? O pecado iria se multiplicar. Volte para 2 Timóteo. Quero ainda ver com você algumas coisas. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo com eterna glória. Quer suportar tudo, Timóteo? Lembra-te de Jesus ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Quer cuidar dos interesses do Senhor, Timóteo? Lembra-te de Jesus ressuscitado dentre os mortos. E prossegue Paulo: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Esse testemunho de amor a Cristo precisa repousar, e ele só repousa de fato num coração puro. E esse coração puro não é outra coisa senão um coração que só tem lugar no Filho de Deus. Ele não tem nenhum outro interesse maior do que este na sua vida. Ele é alguém
separado, porque ele sabe que o Senhor não muda, que quando somos infiéis, Ele continua fiel. E se o negarmos, Ele também nos negará. Eu já citei esse texto, lá em Filipenses 3:8. Paulo, quando de fato conheceu o Senhor, ele diz que todas as outras coisas foram reduzidas a esterco. Ele não tinha mais nada e ninguém na sua vida. O Senhor era a sua única riqueza, a sua única alegria, a razão da sua vida. Observe, irmãos, só lembrando, no caso do jovem rico, quando ele quis ficar com as suas riquezas, ele não pôde ficar com o Senhor. Não foi isso que ocorreu? É uma outra situação em que o homem chega para o Filho de Deus e diz: eu irei contigo, mas deixa primeiro enterrar meu pai. O Senhor disse para ele: não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, você vem. Ou ele ocupa o nosso coração, ou ele não ocupa o nosso coração. Amados, o diabo ele é especialista em colocar muitas coisas na nossa vida para concorrer com o Filho de Deus. A lista pode ser enorme. E quando aceitamos ela, não seremos capazes de amar o nosso Senhor. Eu quero ainda falar da fé. Vou deixar a boa consciência para uma outra ocasião. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Quero falar da fé sem hipocrisia, como um outro grande fundamento. Mas a questão da boa consciência, tão profunda, tão séria, tão abrangente, e precisamos de uma outra hora com mais calma, com mais tempo, para a gente compartilhar sobre ela. Mas quero falar ainda sobre a fé sem hipocrisia. 2 Timóteo, capítulo 1, também versículo 5, Paulo fala que Timóteo era alguém que tinha uma fé verdadeira. Olha aí. Ele ficava triste, diz Paulo, e até chorava quando se recordava, né, da fé de Timóteo sem fingimento. Aquela mesma fé que havia primeiramente habitado na avó de Timóteo, né, a irmã Lóide, e em sua mãe Eunice. E Paulo termina dizendo: estou certo de que também habita em ti. Mas esse testemunho de amor, ele não pode ser dado se a fé que vem de Deus, a fé verdadeira, aquela fé genuína,
não estiver depositada no nosso coração. O que seria essa fé verdadeira? E é importante a gente observar também, o que seria essa fé fingida? A fé verdadeira, ela é uma fé que tem conteúdo. Ela é uma fé, pelo fato dela vir de Deus, pelo fato dela vir da palavra de Deus, pelo fato dela vir do Espírito Santo de Deus, ela tem uma obediência em relação a Cristo. É uma fé que nos coloca em obediência em relação ao Filho de Deus. Ou seja, os nossos passos, eles passam a ser dados em harmonia com o nosso Senhor. Vamos ver isso na palavra de Deus. Romanos capítulo 16, versículo 26. Vamos dar uma acelerada aqui. Romanos 16, versículo 26. Deixa eu ler o 25 também. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. 27. É o único Deus e sabe, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. O que Paulo está falando aqui no final da sua carta? Que Deus, desde os tempos eternos, Ele tem falado a respeito de Jesus Cristo, da sua manifestação e da sua grande obra e do seu propósito eterno. Deus tem falado desde os tempos eternos e isso tem ficado registrado nas Escrituras proféticas. Para quê? Para que, segundo o mandamento de Deus, seja obedecido por fé entre todas as nações. O que seria uma fé não fingida? O que seria uma fé verdadeira? É aquela que acolhe no coração aquelas eternas promessas que Deus tem feito em Cristo Jesus. A fé que vem de Deus é aquela que enxerga o Filho de Deus sendo anunciado desde a eternidade. A fé verdadeira é aquela que agora acolhe este Filho de Deus anunciado desde a eternidade como realidade entre nós. Irmãos, o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, se não me falar a memória a primeira, ele vai dizer assim para os irmãos: irmãos, vocês agora estão amando aquele que vocês nunca viram. Irmãos, agora vocês estão crendo naquele
que vocês nunca viram. Porque eles estavam amando e estavam crendo aquele que eles nunca viram. Estavam fazendo isso porque eles acolheram a palavra de Deus em seus corações. Consideraram ela verdadeira. Esta é a fé que procede de Deus. A fé verdadeira é aquela que nos conduz à verdade. Guarda isso, querido. Toda fé que vem de Deus nos conduz à verdade em Cristo Jesus. Volta aí para 2 Timóteo. Nós já estamos indo para o fim. Eu quero só fazer mais algumas colocações. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, estou certo, e que habita em ti. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Observe, irmãos, que a fé não fingida de Timóteo, a fé não fingida de Lóide e a fé não fingida de Eunice está relacionada com o recebimento destas promessas e desta obra que o Filho de Deus realizou. Toda fé que não aponta para Cristo, ela não é fé, é religiosidade, é crença tola. Fé é aquilo que esteve no coração de Abraão. Ele viu o dia do Senhor e se alegrou. E para encerrar, querido, eu quero ler um texto para você que com certeza mostra para nós o que seria a fé fingida que estava solapando os corações ali em Éfeso. Aí mesmo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3 agora, versículo 1. Com esse texto nós vamos parar por hoje. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Preste muita atenção a partir do versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Até aí. Quantas coisas nós temos aqui? Mas vamos pensar um pouquinho juntos a respeito delas. Paulo está dizendo que Timóteo deveria tomar muito cuidado com aqueles que estariam no meio deles, ou estavam no meio deles, e que tinham forma de piedade, mas eles negavam o poder da piedade. E como eram essas pessoas? Paulo diz que eles tinham o hábito de entrar nas casas e cativavam mulherinhas sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões, que aprendiam sempre e nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Então observe que esses que têm forma de piedade e negam o poder, embora ensinem, este ensino nunca termina na verdade. A Moisés, também estes resistem à verdade. Nós sabemos que esses dois, citados aqui por nome, são aqueles sábios que, quando Moisés foi falar com o faraó, para deixar o povo de Israel sair do Egito, e lá por ordem de Deus, Moisés transformou a sua vara em cobra, em serpente. O faraó chamou esses dois sábios, e eles também transformaram as suas varas em serpentes. E com isso, resistiram à palavra de Deus na boca de Moisés. E Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo de Israel sair do Egito. Homens de todo corrompido na mente e réprobos quanto à fé, ou tirados fora da fé, separados da fé. A verdadeira fé, ela conduz à verdade. E a verdade é Cristo Jesus, revelado, mostrado como o propósito eterno de Deus. A fé fingida é aquela que tem apenas uma aparência. Ela ensina sempre
Mas tudo que ela ensina não chega nunca na verdade. Pelo contrário, ela faz oposição à verdade. Ela resiste à verdade, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés naquela ocasião no Egito. Queridos, se a fé verdadeira não estiver no nosso coração, não amaremos o Senhor. Porque não conheceremos a verdade. Paulo está dizendo que essas mulherinhas carregadas de pecados e de paixões aprendiam sempre, todo dia, todo final de semana, toda noite, toda hora, mas nunca chegavam à verdade. Nunca viram o Senhor. Nunca consideraram o Senhor realmente como o Filho bendito de Deus. E por isso não podiam amar o Senhor. Quantos queridos que cruzaram o caminho do Filho de Deus enquanto esteve aqui na terra, e com uma fagulha de fé depositada no coração deles pelo Espírito Santo, amaram o Senhor. Não foi assim? Simeão amou o Senhor, Ana amou o Senhor, João Batista amou o Senhor, os profetas amaram o Senhor. O cego de Jericó amou o Senhor. A prostituta liberta amou o Senhor. Os apóstolos amaram o Senhor. Mas quantos que não creram? Mas sabiam tudo a respeito daquele que viria. Conheciam as Escrituras. Herodes conhecia a Escritura, mas mandou cortar a cabeça das crianças lá em Belém. O sumo sacerdote conhecia a Escritura, mas autorizou a morte do Filho de Deus. Os fariseus conheciam tudo a respeito do Messias, mas desprezaram o Salvador. Porque só a fé verdadeira conduz à verdade. E é aí que nós ganhamos o coração que ama o Senhor. Meu Deus, muito obrigado, porque todas estas coisas, o Senhor é poderoso para realizá-las na nossa vida, Senhor. Se tão somente não deixarmos os teus pés. E o Senhor também é poderoso para nos guardar de todos estes perigos, Senhor. Porque o Senhor é fiel para dar livramento aos teus amados. Ajuda-nos, Pai. Não podemos sozinhos andar nesse caminho. Precisamos desesperadamente que o Senhor nos guie. Lançamos mão das tuas promessas, que não estaremos só. Temos o teu Consolador em nossas vidas.
fiel e poderoso para terminar a obra que Ele começou. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, por esse tempo na Sua presença. Em nome do Teu amor, Deus. Amém. Amém.